Oi, Yara. Vamos lá, estamos no ar. Boa Olá, tarde. Boa tarde. olá, bom dia, boa tarde. Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Olá para todo mundo. Estamos aqui de volta ao Florescendo Ser. A nossa ideia é trazermos sempre, a cada semana, um assunto diferente, ou melhor, dois assuntos diferentes. Um que nós conversamos às segundas-feiras, o Otoniel, o Dan Santos e eu, que somos os criadores do Florescendo Ser. E outro assunto que a gente conversa na quinta-feira. Às quintas-feiras, a gente sempre traz um convidado. É legal, né? A cada semana um assunto diferente. Agora, para quem está chegando agora, que não nos conhece, nós somos do Florescendo Ser, que é um espaço que congrega vários atendimentos de técnicas voltadas ao bem-estar. Só que não só atendimentos, porque nós valorizamos muito a questão da descoberta da autocura. Então, todos os nossos clientes recebem também cursos, têm a disponibilidade no Florescendo Ser de grupos de estudo. Então, por exemplo, se você quer fazer um curso de barras de axis, você vai ter semanalmente uma troca de barras lá no espaço do Florescendo Ser. Se você é reikiano, você faz um curso de reiki, você tem sempre os espaços de reciclagem dos cursos de reiki. Mas tem uma coisa interessante, a gente não parou por conta dessa pandemia. A gente está fazendo tudo online. É isso mesmo, tem atendimento online, não de barra de axis, porque não é possível, mas a gente tem atendimentos de reiki, a gente tem, os grupos de estudo estão todos funcionando. E é isso, quando passar essa quarentena, a gente, vocês podem nos visitar, a gente fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Paulista. O nosso endereço está aqui na tela. Aproveitem e vão lá tomar um café com a gente. E hoje, quinta-feira, é dia de conversar com alguém. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. A gente vai conversar com uma terapeuta tântrica. Quem já ouviu falar disso? Você tem alguma curiosidade sobre esse assunto? Escreva aqui nos comentários. Escreva porque a gente vai conversando. E a nossa convidada já chegou? Tcharam! Ah, tá aqui A com Yara. vocês a Yara Ramires. Bem-vinda, Yara, que é uma terapeuta tântrica, não é isso? E aí a gente queria começar, então, Yara, já perguntando para você, se você pudesse explicar para a gente, para todo mundo que está chegando, o que é o Tantra. Bom, boa tarde primeiro, né? Bom dia, boa tarde, Bom gratidão pelo dia. convite. Boa tarde a todos que estão assistindo. O Tantra, ele é uma filosofia muito antiga que nos auxilia no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, usando tudo que a gente tem na nossa vida, incluindo a matéria, incluindo o nosso corpo. Então, é um caminho filosófico que não nega o corpo, pelo contrário, ele acha que tudo é perfeito enquanto é, né? E por isso que tudo que a gente tem é importante para a nossa jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual. Basicamente é isso. Aí tem várias nuances, né, do que o Tantra pode trabalhar, mas é um caminho de vida, assim, de uma forma bem integral, onde a gente trabalha desde questões relacionadas à sexualidade, a relacionamentos, à espiritualidade, à comunicação, enfim, muitas coisas. Acho que é isso, Legal. assim, de forma bem resumida. Tá. E me diz uma coisa, quando a gente fala do Tantra, é muito interessante porque algumas pessoas ligam o Tantra, quando fala nesse nome, essa filosofia, como você está dizendo, as pessoas ligam a questão da sensualidade. Por que que acontece isso? Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim. Então, boa parte disso vem, né, de uma divulgação que é muito difundida essa perspectiva da sexualidade, que na verdade é uma primeira camada que o Tantra fala, né? Se a gente pegar, por exemplo, os templos tântricos,
A gente vê uma imagem externamente que são várias pessoas transando, então várias imagens relacionadas à sexualidade. Só que essa imagem de fora, que é justamente para que as pessoas possam viver isso e até, assim, você fica lá e fica naquela estação, admiração, em um tempo todo. Isso, igual nessa foto tá mostrando. Só que chega uma hora que você cansa disso, e aí é que é o momento da gente entrar no templo. Então, isso é muito representativo também, assim, tem muitos lugares que vendem o Tantra só nessa primeira camada. Na verdade, é só a camada de fora. Então, assim, eu, por exemplo, eu acredito que a sexualidade é algo super importante, né? Todos nós viemos da sexualidade, o sexo é, enfim, é uma energia criadora, né? Só que ela não é tudo. Não é só transar que vai fazer você ser feliz ou você se iluminar, enfim. Mas às vezes, se essa questão não está resolvida, se a gente tenta pular essa etapa, e por isso que essa construção externa do templo, se a gente pular isso, a gente vai entrar no templo ainda querendo isso, ainda apegado a essa questão da matéria, porque isso foi reprimido, né? Isso a gente vê muito nos nossos tempos atuais, o quanto a sexualidade ou é reprimida de que não pode, ou você tem que fazer, mas totalmente desconectado de você, desconectado de com quem você está se relacionando. Então, acho que o Tantra é difundido um pouco por isso, assim, por essa primeira camada que é muito impactante, é muito atrativa, é muito seduzente, né? Seduzente, nem sei se existe essa palavra. Muito sedutora, mas que é uma primeira camada, né? E aí cada pessoa escolhe. Acho que aí é uma falta de responsabilidade também das pessoas que são mestres e professores não informarem isso, né? De que essa é só uma primeira camada. Só perguntar uma coisinha, de templo você chama o seu ser? É isso? Quando você diz de entrar no templo, é isso? Você está se referindo ao seu ser? Também. No Tantra, a gente tem um ensinamento de que tudo que existe fora existe dentro. Então, as construções que a gente vê de templos sagrados, na verdade, são uma representação da gente também. Né? Que nem essa foto é de um templo lá que tem esse nome, templo, que é o lugar onde são realizadas práticas espirituais, enfim. Mas dentro do Tantra é um pouco diferente de outras religiões, de que você não precisa ir em um templo. Aquele templo é só mais uma materialização, mas todos nós somos um próprio templo que também tem essas camadas, que são camadas, né? Elas não são melhores nem piores, mas são camadas. O nosso corpo físico é uma camada mais externa, que ele existe, ele é importante, é graças a ela que a gente está aqui conversando, né? Que a gente está aprendendo, fazendo a nossa jornada, viajando. Mas ela é só uma camada, né? Não é tudo. Se eu pensar assim, eu tenho quem eu sou a Yara que tem esse cabelo. Então, se eu raspar o cabelo, eu deixo de ser eu? Não. Se eu perder um braço, eu deixo de ser eu? Não. Né? Tem várias coisas que compõem esse nosso ser. Muito bem, que legal isso. Que legal, a gente que trabalha muito com essa questão, né, da relação com o corpo, é muito bacana você ter essa visão, né? E aí, o Dan tinha uma pergunta, Dan? Ou é o Isso, Totô? Yara. É o Totô primeiro. Eu tenho uma pergunta aqui. Mas antes de fazer a pergunta, deixa eu avisar para o pessoal que está entrando aqui. A gente tem que fazer as nossas mídias, né? Temos que fazer as nossas... Então, o pessoal que está entrando, olha, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/florescendo ser. Se inscreve, ativa o sininho. Essas lives aqui que a gente faz todas as quintas e todas as segundas, sempre 1, 2 horas depois, elas já estão lá no nosso canal. Se você, por um acaso, perdeu o time, você vai chegar e assiste o comecinho da live lá. Estou vendo que a Jussara acabou de chegar. A Jussara é lá da Alemanha. Tudo bom, Ju? Enfim, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você fala que você é uma terapeuta quântica e bioenergética, né? E eu vou te falar assim, eu sou bem uma pessoa que conhece bem pouco sobre o Tantra. Qual que é a diferença, Yara, entre uma massagem tântrica e uma terapia tântrica, né? As duas coisas estão juntas, elas são separadas. Como é que isso funciona, assim, para as pessoas que são leigas, como eu, muita gente deve ser,
como é que isso funciona, né? Como é que é isso? Uhum. A massagem, que é o que é mais conhecido do Tantra, né, é uma ferramenta onde uma pessoa aplica sobre a outra técnicas para distribuir a energia, para ampliar a sensibilidade, para auxiliar nesse despertar da consciência, né? O que seria esse despertar da consciência? A gente abrindo as travas que nos impedem dessa consciência ser expandida. Então, na verdade, não é que a gente se esforça para, a gente faz o contrário. A gente já tem tudo que precisa aqui dentro, mas só que a gente nem necessariamente sabe como acessar isso. Então, as ferramentas do Tantra, inclusive a massagem, são formas de abrindo esses canais. Só que o que acontece? A massagem, ela é algo que alguém faz por você. Então, ela tem esse déficit que é fica faltando como que você aprende a lidar com a tua energia, aprende a gerar a tua energia, a gerar essa movimentação, a expansão da tua consciência, autoconhecimento sobre os seus processos emocionais, sexuais, afetivos, de pensamento, sobre os seus padrões. Então, é alguém fazendo por você. Então, pode te auxiliar, mas é uma coisa que eu digo meio SOS. É pontual, a pessoa te auxilia meio que a reequilibrar naquele momento, a expandir a tua sensibilidade, só que se você não vai atrás, aquilo volta, porque a gente está o tempo todo sendo bombardeado por informações que fazem a nossa consciência ser reprimida, né? Então, o processo de terapia tântrica, ele vai um pouco além, ele vai justamente nesse processo de dar autonomia para a pessoa, incentivar essa autogestão da tua energia, do teu processo de autoconhecimento. Então, por exemplo, na prática, assim, numa sessão de massagem, a pessoa vem, geralmente eu faço uma anamnese, vejo o que ela está buscando, a gente faz algum trabalho de respiração e vai para a massagem. O exercício da pessoa é se entregar, o que não é fácil também. Uhum. Né? Porque muitos de nós têm muita dificuldade de receber, inclusive, receber o afeto, receber o cuidado, a gente fica muito no lugar de fazedor, então a massagem é muito bom por isso, a gente aprende a se entregar, né? Entregar o nosso corpo, sem necessariamente, claro, se deixar fazer algo que você não queira, isso é algo muito importante, assim. Agora, no processo de terapia, o que a pessoa está buscando? Quais são os conflitos que ela tem? Quais são os padrões que ela não está conseguindo mudar? Enfim, aí vai um processo mais profundo, que envolve exercícios terapêuticos, envolve meditações, envolve conversas, e pode haver a massagem também, ou não. Aí é um processo, né? Então, você tem várias ferramentas, né, Yara, pelo que eu estou vendo. Não é só o trabalho corporal, o processo corporal, né? Você tem as outras ferramentas de meditações e tal, que você vai conduzindo o atendimento, é isso? Sim, é que no Tantra não tem muito essa separação, né? A gente geralmente fala assim, ou é corporal, ou é terapêutico, sei lá, falado, ou é meditação, e na verdade é uma coisa muito junta, assim, porque, por exemplo, tem várias meditações, mas vamos supor que é uma meditação sentada. Então, a pessoa eu estou conduzindo. Então, percebe a tua respiração, percebe se vem algum pensamento. Aí, agora, grava isso para você. O que você trouxe? O que você percebeu? E a pessoa me traz isso. Então, assim, é uma coisa muito... Trabalha tanto o que a pessoa sente, trabalha o corpo dela. Tem meditações com dança, tem meditações com expressão de sentimentos. Então, assim, não é muito separado, sabe? Assim, é um lugar bem integrado, assim, da gente... Né? Depende de cada pessoa. Tem pessoa que já é muito mental. Então, se ficar só na mente, ela sabe todos os caminhos para fugir daquilo que ela precisa. Tem todas as respostas, né? Por isso que é importante a presença do terapeuta, né? Estar presente ali em conexão com o seu cliente, é o que a gente sempre fala, para saber que ferramenta você vai usar, né? Que ferramentas. Você não tem muito forma e estrutura para poder estar disponível também a receber esse ensinamento, você como terapeuta, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa assim que, infelizmente, acho que no mercado de terapia e massagem tântrica hoje, acho que falta esse lugar do aprimoramento do profissional, sabe? Não só do Tantra, né? De várias outras terapias. Mas é extremamente fundamental que a pessoa esteja se trabalhando, porque a gente transmite para o outro aquilo que a gente vivencia.
né? Então, não é só você aprender uma técnica, não é só você fazer uma massagem com a pontinha dos dedos, não é isso. Não tem uma técnica que funcione, que substitua esse lugar da presença que você trouxe, né, Nivanda? Isso é o mais importante. Tá. Uma coisa assim que você falando, assim, quando você fala da massagem, né? Você faz a massagem para desbloquear algumas coisas na pessoa. Explica um pouco para mim essa coisa da massagem. Eu sei que na hora que você faz a terapia, você tem a conversa, você tem outros caminhos, né? Que você chega naquilo. Mas como é que funciona isso na massagem? Eu chego lá, eu vou fazer uma anamnese com você. Eu tô com uns bloqueios assim, assado, enfim. Eu te falo algumas coisas e você... porque eu conheço, por exemplo, querendo fazer uma analogia, né? Eu conheço a acupuntura. Então você fala assim, eu tô com uma dor aqui, aí o cara vai lá e põe uma agulha na ponta do seu dedinho, e você fala... E se o cara não explica que tem um meridiano que passa aqui, você fica achando que o cara é meio maluco, né? Porque se eu não conheço nada, vai na acupuntura que é bacana, ou vai no tantra. Então eu chego lá, te falo umas coisas, como é que funciona isso da massagem? O que exatamente você toca? Como é que funciona? E o que você desbloqueia nas pessoas? Assim? Então, no Tantra, a gente trabalha com chakras e com elementos, né? Que é um pouco parecido com a acupuntura, mas na verdade é bem diferente também. Então, assim. Eu fiz a analogia da acupuntura, porque é o que geralmente as pessoas conhecem, né? Sim, eu estou dizendo isso porque. Desculpa. Não, e ficam nesse lugar, né? Pô, tem uma dor aqui, ele me pica um negócio do outro lado do corpo. Como assim, né? Sim. Assim, antes de falar, eu queria... Porque, assim, quando eu fiz naturopatia, a gente primeiro aprende a medicina chinesa e depois a gente aprende a medicina indiana, né? Que aí a medicina indiana vai bifurcar entre Ayurveda, Tantra, Yoga. Uhum. Aí a gente aprende os elementos na medicina chinesa, porque tem os meridianos e tem os elementos também. Aí a gente chega na medicina indiana e fala assim, os elementos, fala assim, mas esquece tudo isso e vamos começar de novo. Porque assim, apesar de também ser elementos, a estrutura, ela é diferente, vai chegar nos mesmos lugares, mas a estrada é diferente. Eles se conversam, mas as línguas são outras, né? E se a gente ficar tentando fazer, então isso é igual aquilo, assim, aí isso complica tudo. Então, assim, e é uma tendência de todos nós, né? E pela insemelhança, pelo que a gente já conhece, mas às vezes isso não dá certo. Então, assim, no Tantra, a gente trabalha com chakras, que são centros de energias localizados em áreas específicas do nosso corpo. Basicamente, para quem não gosta muito dessas palavras energias, que eu já fui dessas pessoas, são, assim, áreas do nosso corpo tem a ver com coisas que a gente vive na nossa vida. Por exemplo, essa área da garganta. É um chakra que está relacionado com a expressão. Por quê? É aqui que passa a nossa voz, é aqui que se comunica a nossa cabeça com o resto do nosso corpo, com o nosso coração. É aqui que passa a nossa respiração, aquilo que a gente manda para fora, que a gente absorve. Então, não é uma coisa muito sutil, é coisa material. Tudo que está no sutil também está expresso na matéria. Então, a gente tem, né, cada uma dessas áreas está relacionada com temas específicos da nossa vida. Então, no Tantra, a gente vai trabalhando através de diferentes tipos de toques, que podem ser toques profundos, regidos pelo elemento terra, onde a gente solta essa tensão mais física. Tudo que a gente já viveu um dia, todas as dores, tudo mais que a gente já viveu, os prazeres, eles ficam armazenados no nosso corpo. E isso, assim, é muito fácil de você perceber, porque quando você fala, assim, para uma criança, tira a mão daí, ela faz assim, aí ela vai de novo, tira a mão daí, uma hora ela vai ficando com o braço aqui, ela nem vai mais. O músculo dela tá tão forte, a musculatura que puxa o braço para trás tá tão forte que ela não tem nem impulso para ir com a mão para frente. Isso fica registrado na nossa musculatura. Então, tem tanto toques profundos para soltar essas tensões de padrões, quanto toques sutis, que é para sensibilizar, porque a gente vai ficando... Tudo que não é tocado fica insensível. Tudo que não se mexe também fica insensível. Então, não sei se algum de vocês já quebrou alguma parte do corpo, mas quando fica imobilizado, depois você perde a sensibilidade um pouco, né? Tanto porque não tem o toque. Nossa, o cachorro tá latindo bastante, não sei se está muito alto para você. Não, eu estava ouvindo alguém. É um cachorro. Então agora já sei o que é. Não é o meu microfone batendo. Não, é aqui.
E então tem essa sensibilidade da pele, tanto pelo movimento quanto a falta de estímulo. Então, cada vez que a gente vai tocando a pele, é como se fossem acendendo essas células sensoriais, elas vão ficando cada vez mais fortes. Né? Tudo no nosso corpo que não é praticado fica fraco, tudo que é praticado fica forte. Então, também através de outros tipos de toque, auxilia na sensibilidade. Enfim, tem vários tipos de toques e cada um com propósitos diferentes. Então, a massagem, ela também vai a partir do que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, a pessoa procura a massagem tanto que ela não diz, eu estou com uma questão, ela diz, quero relaxar. Certo. Ah, ouvi falar que é relaxante, estou curiosa. É muito comum. Aí eu tenho que fazer um trabalho assim de formiguinha, mas o que é? O que é esse relaxar? Tem pessoas que ouviram falar que a massagem tântrica é uma massagem com masturbação e essa masturbação é que relaxa, né? Mas aí isso eu acho importante dizer. Na verdade, tem pessoas que trabalham com... Como eu posso dizer isso? Com uma massagem erótica, com uma massagem mais afim de estimulação, de liberação sexual. E aí faz uma massagem e faz uma masturbação. Mas isso não é tantra, porque nada disso diz sobre uma filosofia do Tantra. As pessoas talvez nem saibam qual que é a filosofia do Tantra, só o nome que elas aprenderam e reproduzem. Não tenho nada contra nem a favor, só não é Tantra, né? Sim. Então, porque a massagem tântrica é uma massagem que está regida por esses princípios que eu trouxe antes, que é dessa visão integrada, que é dessa visão dos chakras, que é esse propósito de usar o corpo para o teu desenvolvimento pessoal e espiritual. Entendeu? Legal, Yara. Nossa, muito esclarecedor, né? Essa questão de separar mesmo a questão da sexualidade do Tantra mesmo enquanto filosofia. Não que a sexualidade esteja desagregada do nosso ser. Claro. Eu tenho uma próxima pergunta, mas antes eu queria saber o seguinte, foi tão bacana, né, você comentar a questão da massagem, só um segundinho, senão ia reiniciar meu computador agora. Bom, sim, vamos lá. Só vou para ver se diminui o som dos outros, mas eu estou te ouvindo. Ah, tá bom, tá bom. Então, o que eu queria saber é assim, quando a gente... foi tão bacana, né, essa questão de você comentar da massagem para poder desobstruir algum canal, alguma coisa assim. Existe alguma técnica de automassagem ligada ao Tantra, ou sempre eu tenho que ter um terapeuta efetuando a massagem em mim? Claro que na minha sensibilidade, se eu faço, eu sinto de um jeito. Se tem um terapeuta me massageando, a minha entrega é muito maior. Mas existe a automassagem no Tantra? Como é que funciona? Sim, existe sim. Inclusive, é algo que é pouco difundido, mas eu acho super importante. Eu não acho que substitui o encontro com o outro. No encontro, digo assim, né, nesse lugar de se entregar, de receber e de dar, mas é muito importante porque isso... Vamos pensar assim, né? No nosso desenvolvimento relacional e sexual, a gente aprende muito a dar para o outro, oferecer para o outro, receber do outro. E às vezes a gente tem muito pouco contato com o que é meu. O que é meu? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Então, assim, e isso é desde muito cedo, né? Assim, a gente aprende através disso, olhando o outro dizendo pode, o outro dizendo não pode, o outro dizendo é certo, o outro dizendo não é certo. E é pouco difundido esse lugar de a pessoa, de nos fazerem pensar, o que você quer, o que você gosta. É isso desde de muita coisa, assim, quando é criança, que roupa você quer usar, que matéria você quer estudar, que livro você quer ler, que amiguinho você quer ver. Isso é pouco feito, então a gente vai criando todo um condicionamento de resposta ao outro e pouca conexão com o que é importante para a gente. Então, os processos de, por exemplo, de automassagem, não só, mas também, é muito importante para a gente descobrir o que a gente gosta. E isso não invalida nem um pouco o outro, pelo contrário, uma vez que eu sei mais o que eu gosto, é muito mais fácil para eu comunicar isso para o outro. E às vezes, por exemplo, eu vejo no curso de massagem, às vezes a gente vai aprender uma prática, uma massagem mais forte,
pessoas têm muito medo de apertar forte, porque acham que vai machucar. E eu falo assim, faz você. Faz você. Geralmente eu aperto muito mais forte. Eu estou fazendo o curso de massoterapia na Humani, né? Mas qual é o seu tamanho também, né? É o tamanho dele e o tamanho dela. Mas eu preciso me concentrar para não apertar muito e sempre fundo. Não precisa disso. Às vezes só um toquezinho leve já ajuda, né? Sim, não, isso é muito variado. Eu estou dizendo assim, nos cursos que eu dou de massagem tântrica, que geralmente quando a gente tá... É porque parece que é assim, né? As outras massagens é sempre forte, e a massagem tântrica, não sei se isso chega até vocês, mas muitas pessoas que chegam no meu curso têm uma coisa assim, um medo, assim, de quer fazer só uma coisa suave, sabe? E a massagem... E, assim, o suave é uma potência, mas às vezes tem outras tensões que a gente... Eu mesmo, quando eu tô muito tensa, se a pessoa fica alisando, eu fico com mais raiva aí. Eu preciso que solte um pouco essa tensão que está mais excessiva para abrir caminho para a sensibilidade, né? Então, aí, estou dando um exemplo, né? Se a pessoa tem essa dificuldade de fazer mais forte, se ela faz nela mesma, fala, nossa, assim, até que é gostoso. Então, isso vai abrindo até caminho para ela fazer no outro. Mas também, principalmente, para ela perceber nela, olha, é verdade, eu gosto de massagem mais forte, ou não. Prefiro suave, e não tem um certo ou errado, né? Mas eu acho super importante isso. Tem prática, assim, de automassagem. Inclusive, eu estou dando um curso de automassagem, justamente para isso, para as pessoas fazerem na prática, né, toda quinta-feira de noite. Tava um projeto engavetado, agora eu já coloquei na prática. Tem uma pergunta aqui, ó. Afonso Nude está perguntando se existe alguma contraindicação para quem tem ou teve câncer. Dizem que a massagem linfática é contraindicada. Eu acho que ele está querendo saber se tem uma contraindicação da massagem tântrica, né? Então, o terapeuta tântrico, ele precisa ter um conhecimento sobre, assim. Nas minhas formações de tantra, eu não aprendi sobre, mas na naturopatia, eu aprendi sobre. Então, assim, não é recomendado nenhuma massagem que envolva nem a parte muscular, nem a parte linfática, que seria um toque que pressiona um pouco, mas não muito, né? Isso durante 5 anos após o tratamento, mas aí depende também se tem reincidência, tem várias coisas que tem que saber. Então, assim, eu não vou te dar uma resposta assim, perdi o nome da pessoa que perguntou. Tá aqui, eu vou colocar, é Afonso Afonso, ó, não tem uma resposta simples sobre isso. O terapeuta, ele precisa ter um conhecimento e é importante que o médico também dê um atestado para fazer. Mas dá para fazer sim, se tiver atestado e se tiver o terapeuta tiver conhecimento sobre, existem técnicas que a gente trabalha mais, o toque sutil, movimentação energética, né? Mas aí depende da capacitação. Antes do Dan fazer a pergunta dele, tem mais uma pergunta aqui dos nossos... Não são telespectadores? Como é que a gente chama o pessoal que assiste? Os live espectadores? Os nossos seguidores. Os nossos seguidores, os nossos face espectadores. É a Jussara, ela quer saber, a massagem tântrica é originária da Índia? Então. Primeiro, veja bem. A massagem que a gente conhece hoje, ela tem muito pouco de tradicional, para falar bem a verdade para vocês. O que a gente conhece como massagem tântrica, hoje é o que, na verdade, é uma massagem neotântrica. Foi desenvolvida por terapeutas ocidentais para trabalhar principalmente questões relacionadas à sexualidade. A massagem tântrica mais tradicional seria uma massagem mais próxima da massagem ayurvédica, a massagem da Caxemira, enfim. Aí ela vem da Índia. Mas muito poucos terapeutas trabalham com essa técnica. Eu trabalho com uma mistura de várias técnicas, assim. Eu vou ser bem sincera, que eu não sou nem tanto tradicional, nem tanto neotântrica, eu sou mais intuitiva, assim. Mas é isso, assim, tem inspirações, mas não tem um texto clássico que diga a massagem tântrica é assim, assim, assim. Nasceu ali ou lá, né? Dan, posso fazer uma pergunta antes de você perguntar? Claro, manda bala. Por que você estava falando, né, dessa coisa da neotântrica, né, tem a ver com a ayurvédica e tal. Por que aqui no Ocidente, eu não sei se lá no Oriente também é assim, por que aqui as pessoas relacionam tanto o Tantra com a coisa da sexualidade, né, como você falou da massagem erótica, da masturbação para aliviar, isso não é tanto, mas por que as pessoas associam tanto isso? Né? Qual é essa...
Foi quando trouxeram para o Ocidente isso, que isso deturpou? Aonde nasce isso nas pessoas? Então, na verdade, tem várias teorias, assim, de como que o Tantra... Que, assim, aonde surgiu o Tantra, que é onde acredita-se que é um lugar hoje onde é o Paquistão, um povoado que chamavam Drávidas, eles desapareceram. Tem várias teorias do porquê isso aconteceu, desde a invasão ariana, porque lá secou o rio Nilo e eles foram para outros lugares, enfim, tem várias teorias. Mas a questão é que esses conhecimentos sumiram por um tempo. E, de repente, eles reapareceram. E aí, esse reaparecimento, ele vai ser atravessado por quem está contando, né? Uhum. Então, assim... Cada conta aumenta um ponto, né, Iá? Exatamente. E quem está contando significa qual que é a história dessa pessoa, qual que é o olhar dessa pessoa, para quem ela está contando e de quem ela está contando, né? Foi algo que ela viu, foi algo que ela presenciou, enfim. Então, tem várias deturpações aí nesse processo. E a gente sabe, né, que essa questão da repressão sexual, que, pelo que chega até nós hoje, a maior incidência foi lá, vamos considerar, na Europa, com o início da Idade Média e tudo mais, né, onde várias coisas começaram, isso do corpo ser considerado pecado, né, do sexo ser visto como algo sujo, enfim. Pode ser que isso tenha acontecido em outros lugares da Europa, mas mais forte para a gente é essa época. E aí, como a Europa foi colonizando meio que muitos lugares, inclusive onde a gente está, inclusive ali a região da Índia e proximidades, então essas repressões e condicionamentos vão junto. E nisso essa repressão sexual e essa deturpação, porque tudo que a gente reprime, ele como que é o nome para isso? Assim, meio que tem uma dissimulação. Uhum. Hoje, a gente tem muitas coisas relacionadas à sexualidade, por quê? Porque a gente é muito reprimido. Então, tem muito sexy shop, tem muita pornografia, isso vende muito. Por quê? Porque as pessoas não estão podendo vivenciar isso plenamente no corpo delas. Então, elas precisam comprar algo com a ilusão de que aquilo vai trazer satisfação. Assim, é todo um sistema que tira algo que é seu para te vender isso em troca. Aí junta com essa questão, né? Estrutural, mercantil, política, religiosa, e dá todo o contexto que a gente tem hoje, por exemplo, aqui no Brasil, né? E tem essa coisa de que a sexualidade é a coisa suja, né? Que a religião usa muito isso. Olha, é o pecado, você pode só fazer com o seu parceiro, com, né, o casal homem e mulher, né? E tal. Então, acho que tem muito isso também de associar, eu acho que o Tantra a essa coisa sexual, para falar, tá vendo? Olha, essa massagem aqui não presta, isso é pecado. Eu acho que tem muito isso também, né? Vende Sim. bem essa imagem e isso cola bem, né? Sim, tem os vários lados, né? Tem das pessoas que são mais conservadoras, que enfim, não querem olhar para essas questões estruturais e por isso elas maldizem ou colocam atribuições para que essas técnicas sejam mal vistas. E também tem as próprias pessoas que já trabalham com isso, que sabem que vende mais se você hipersexualizar. E também tem isso, né? Se você pegar, eles pegam essa imagem aqui e falam assim, ó, tá vendo? Eu não falei que era assim? Aí você olha as imagens dos templos, pronto. É fácil vender essa imagem de que tá ligado, só na sacanagem. Sim, e vejam como quando tem uma semente ali, né, tudo que joga favorece. Então, a gente já tem essa semente plantada profundamente no nosso inconsciente de que o corpo é sujo, que sexo é errado, que, por exemplo, homossexualidade é doença. Tem várias coisas que foram implantadas estruturalmente que quando vem algo dizendo que não, vão tentar colocar aquilo assim como... o mais deturpado possível para que isso não venha transformar esse sistema. Na verdade, o próprio Tantra, ele vem de um lugar de muito contra-sistema, sei lá, uma palavra melhor para isso, assim. Mas tem umas correntes do Tantra que diziam assim, o que é errado? Por exemplo, na Índia é errado comer carne, tomar vinho, a própria sexualidade por muito tempo foi errada, e isso, inclusive, porque lá estava
estava tendo uma hiperpopulação, então os governantes começaram a disseminar. Olha só, né, como a estrutura ela influencia naqueles valores que a gente aprende. Aí começou a disseminar que sexo era errado, que era pecado e tudo mais. E aí... Nossa, me perdi no que eu tava... Minha cabeça foi para tão longe. Mas eu acho que ficou... Acho que é isso mesmo. Eu acho estava até comentando agora, acho que é super importante a gente fazer mais um convite para você, para falar um pouco sobre essa questão da sexualidade e da criatividade. Quer dizer, como é que isso funciona na nossa vida? Acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco mais sobre isso, né? Porque realmente é um lugar que você está propondo e que eu acho que está nos trazendo esse convite, essa visita a esse lugar. Eu acho que é bem bacana a gente conseguir desvendar um pouco mais disso, né? Sim, com certeza. Estou super à E hoje está precisando falar disso, né? Opa, o Dante que queria fazer a pergunta. Com certeza. Tenho sim. Aproveitando essa questão da sexualidade, né, Yara? E levando isso também para a criatividade. O quão oprimido as pessoas podem ser devido às consequências de escolhas, né, digamos assim. Por que as pautas LGBTQIAP+, no Tantra, como isso auxilia toda essa população, que geralmente é muito oprimida, muito travada, muito concentrada no sentido de contraídos mesmo. Uhum. Uhum. Sabe que essa pergunta me lembrou exatamente o que eu estava falando. Eu vou concluir aquele pensamento porque vai introduzir isso. Não era por acaso. Eu estava falando que o Tantra surge justamente nesse lugar de pensar o que a sociedade está dizendo que é errado. Então na Índia era errado comer carne, transar, beber vinho. E aí então tem correntes do Tantra que fazem rituais exatamente com isso, com vinho, com carne, com sexo. Algumas fazem até no cemitério. É assim, quanto mais absurdo, entre aspas, mas eles acreditam. Não estou dizendo que são todas as vertentes, tá? Isso é uma das vertentes. Eles acreditavam que se você consegue se iluminar nesse lugar, você consegue em qualquer outro. Então era meio que uma prova para dizer que a tua iluminação não precisa de luz de velas, não precisa de uma roupa de seda, sabe? Assim, não é aí que está a tua iluminação. O incenso, né? Exatamente. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Assim, o Tantra, justamente, ele foi contado por pessoas muito específicas, né? Brancos, héteros, cis, classe média alta e geralmente homens. Eu não estou dizendo que surgiu com essas pessoas, mas essas pessoas são as que detinham o poder, talvez o conhecimento, a capacidade de viajar até tais lugares, a capacidade de escrever algo e ser reconhecido, porque tem muitos autores e pesquisadores e meditadores, enfim, e terapeutas que não estão dentro dessa caixa, mas o quanto que a voz deles é disseminada, né? Então, quando você vê um vídeo de um homem branco falando sobre algo, ou de uma mulher preta, gorda, falando de algo, em quem que você dá, sabe assim, a gente vai aprendendo a olhar, ouvir mais alguns padrões específicos. E nisso a gente vai perdendo muito, porque cada pessoa que vivencia o Tantra vai trazer uma contribuição, porque ela tem uma história, ela tem um sentir, ela tem uma existência muito única. Por isso que eu acredito muito nessa questão do Tantra, dessas intersecções, né, de gênero, de orientação sexual, para a gente sair desse lugar assim. Por exemplo, assim, eu fui fazer um curso de Tantra numa escola em Portugal super conceituada, que eu assim admirava, via vários vídeos deles teóricos, eu ficava, nossa, quero conhecê-los, olha a importância da diferença da teoria e da prática, né? Aí eu cheguei lá, a professora falou assim, então, homens têm que fazer a massagem com mulher, mas mulher tem que fazer a massagem com homem. Aí eu já falei, nossa, eu não acredito que eu vim até aqui para ouvir isso. Eu já trabalhava com Tantra há 8 anos, né? Aí eu falei assim, não acredito. Aí eu perguntei assim, mas por que isso? Aí ela falou assim, não, é uma questão de energia. Que nem você ligar a bateria de um carro, o polo positivo só entra o negativo só entra o positivo. Aí eu pensei, gente, o tempo todo a gente está estudando Tantra, que todos nós somos seres integrais, que temos energia do masculino e feminino,
que a gente tem diversas polaridades dentro de nós. Ninguém é só triste ou só feliz, ninguém é só introvertido ou só extrovertido. Você pode ter predominância, que pode ter alguma coisa relacionada ao seu sexo, mas, olha, até agora eu não encontrei nada que falasse, não, isso com certeza tem mais em homens do que em mulheres. Se alguém souber de algo, aqui me fala, porque até agora, assim, nenhuma característica que eu já ouvi falar, você consegue pegar em todas as populações do mundo e dizer, não, todos os homens têm isso aqui mais que mulheres. Eu desconheço até agora. Aí, quando ela falou isso, eu fiquei assim, nossa. Ela falou, olha, acho que ela viu minha cara de descontentamento. Ela falou assim, mas o tantra é prático. Então, você pratica e veja o que você acha. Aí eu bem pensei comigo, já pratiquei, continuarei praticando, e isso para mim não serve para... Não concordo. Então, assim, vida que segue, vi que, tipo, tem muitos profissionais que precisam se rever. Eu trouxe para ela, então, como que seria uma pessoa trans, que nasce com um sexo e se considera com outro sexo? Aí ela, eu nunca pensei nisso. Eu falei, nossa, gente, minha filha, se você 2020, você nunca pensou nisso? Não Tá falei. Hora, né? Mas dá vontade, né? Mas eu falei, então, exatamente, tem pessoas que não estão pensando nisso, porque isso não as afeta. E olha como é, né? Assim, se a gente fala de que Tantra, da tradução de Tantra é teia. É justamente a gente perceber que está tudo interligado. Seja internamente, sejam as pessoas, seja o coletivo, seja a gente com o meio ambiente, está tudo conectado. E quando eu excluo a possibilidade de algumas existências, eu não estou vendo essa integralidade. Se eu só vejo as pessoas cis, se eu só vejo as pessoas héteras, se eu só vejo as pessoas magras, se eu só vejo as pessoas brancas, eu não estou trabalhando o Tantra, porque o Tantra não diz isso, não diz segregue, mas as pessoas aprenderam estruturalmente isso e acabam reproduzindo isso nesse caminho espiritual. Então, acho que por isso que é importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente não fala, a gente reproduz o que já acontece. Sim. Se vocês forem ver, a maioria das imagens de Tantra vendidas hoje são de pessoas brancas e magras, e cis e héteras. Geralmente é um casal abraçado, loiro, magro e branco. Podem ver, 99% dessas imagens. Isso vai criando um inconsciente que todo mundo, que as pessoas que não se encaixam nesses padrões pensam, então isso não é para mim. Né? Aí entra ainda uma questão de classe, né? Se todos os valores são extremamente altos, então as pessoas que não têm... Eu tenho clientes que chegaram até mim, assim, porque eu tenho algumas bolsas, assim, de valores mais acessíveis para que outras pessoas possam participar de atendimentos e cursos. E aí tem uma cliente minha que falou, se não fosse isso, eu nunca teria entrado. Já há 10 anos que eu procuro Tantra, mas eu não tenho condição de pagar o valor de uma sessão integral. E essa pessoa, assim, trabalha um ano para pagar uma sessão e não consegue dar prosseguimento nisso, porque, né? Experimenta então, e vai embora, né? Exatamente. Então, por isso que entra essas questões, né? Cada uma, então, esse LGBTQIA+, cada significado disso diz de uma coisa diferente. Pessoas, Sim. Por exemplo, tem exercícios do Tantra que a gente aprende, se você é mulher, então você vai sentir vai pulsar a tua vagina, a tua ione, como a gente chama a vagina, vai sentir essa energia subindo, enfim. Aí, quer dizer, se é uma mulher trans que tem um pênis, o que ela vai fazer? Vai ter que ser, não é isso, é outra coisa que vai ter que ser feita. Alguém que fez uma operação, né, tirou um pênis e tem uma vagina, e será que vai vibrar igual? Gente, cada um tem outras variações, né? Ou se o seio é de silicone, talvez tenha outra variação. Ou se não tem mama, a mulher pode ter tirado as mamas, né? Ou, enfim, ou ter mamas de silicone, ou não ter mamas, enfim. E tudo isso vai trazendo outros pensamentos, como que a gente olha para essas questões, né? Esses ensinamentos, que alguns são tradicionais, outros foram criados, e foram criados pensando num público específico. Então, por isso a importância da gente, o que não tem, a gente criar, né? E também pensar que tem muitas coisas que por exemplo, esse lugar da energia masculina e feminina que todos temos, isso é tanto tradicional. Se a gente excluir isso, a gente está negando as origens, que fala desse lugar que tudo que existe fora, existe dentro. Então, se existe masculino e feminino fora, existe masculino e feminino dentro, né? Eu vou te dar um conselho. Se você fosse para Portugal fazer um curso, a mulher falasse isso, eu falava. Tudo isso que você falou, falava para ela,
Posso dar um depoimento? Licença um É mais ou minutinho. menos isso, né? Se você faz aquela pergunta para a mulher, fala assim, olha, eu nunca pensei, ora, pois, eu nunca pensei nisso, gaja. Nunca pensei nessa possibilidade. Aí você fala assim, querida, aí eu falaria, porque fui até lá, cara, tem que falar, né? Não, eu não fui só para isso, eu também dei curso lá de Tantra, fui atender, Mas participei de um festival de Tantra, enfim. Tive outras experiências, mas foi legal, assim. Mas quando eu olhei em volta, a maioria das pessoas lá não estavam descontentes com o que ela estava falando. Por quê? Aham. Porque eram casais héteros, brancos, Aham. cis, classe média alta. Então, assim, claro que uma pessoa que está nesse lugar de privilégio, ela pode olhar para isso e se incomodar. Claro que pode. Mas dificilmente ela, assim, a maioria não tá. A não ser que seja algo que pegue ela, dificilmente ela vai olhar para isso. Lá a Se não maioria não tá. tocar É isso mesmo, né, Yara? Desculpa te interromper, mas assim, se não tocar o coração na hora, passa batido e aquilo tá tudo bem, né? Como se fosse o mais natural possível. Eu Nossa, acho muito legal, muito esclarecedor. E legal isso. você acha que, assim, essa que você estava falando, né, de tudo pessoas de classe média alta, tal, o Tantra, fazer uma terapia Tantra é uma coisa muito elitizada? Nossa, com certeza. Né? E como é que a gente faz para quebrar isso, esse paradigma de que é elitizado? Assim, é porque é muito caro uma sessão, é o quê? As Então, pessoas, pode enfim. falar. Não, as pessoas ficam achando que é caro, ou é caro mesmo? Como é que como é que uma pessoa comum, classe média, normal ou baixa, poderia ter acesso a isso? Então, o Tantra, ele tem um valor relativamente alto, justamente porque é algo que mexe com coisas que são muito perigosas. Uhum. Perigosas no sentido assim, que são coisas que são muito reprimidas, então quando abre esse baú de Pandora, vem coisa, assim, a pessoa precisa ter muita estrutura para lidar com isso. Vem essa repressão de séculos a fio. Então, a gente precisa fazer muito trabalho terapêutico, precisa fazer muitos cursos, precisa de muita estrutura para atender isso. Então, para se tornar um terapeuta tântrico bom, você precisa gastar muito dinheiro pessoalmente e profissionalmente. Infelizmente, tem gente que faz um fim de semana e cobra o mesmo preço. Né? Tem gente que faz um curso de massagem um fim de semana e cobra o mesmo preço de um profissional que está estudando há 10 anos isso. Ó, eu comecei a estudar Tantra faz quase 10 anos. Eu nunca parei de fazer um curso. Eu fui assim para vários lugares fazer curso de eu ganho dinheiro e gasto, ganho dinheiro e gasto. Porque são muitas coisas assim, não é só uma massagem. Você vai mexer com coisas muito íntimas, muito pessoais, muitos tabus. Então assim, como que a pessoa vai jogar muitas vezes, a pessoa vai transferir isso para você, vai, sabe? Assim, vai jogar, vai vomitar em você. Então, como que você lida com isso? Eu já vi muita terapeuta tântrica ficando mal, que não sabia lidar com essas coisas que vinham dos clientes, sabe? Então, assim, ela tem o porquê de ter um preço elevado, não todos, mas os bons terapeutas. Mas no meu caso, o que eu faço? Eu abro a possibilidade para algumas pessoas. Então, se a pessoa fala, não consigo pagar, eu converso com ela, vejo o que ela pode, vamos fazer um combinado por tanto tempo, enfim, para tentar acessibilizar isso. O que eu gostaria que outros terapeutas também fizessem isso, porque se eu atender, não consigo, tem um limite de quantidade de pessoas que eu consigo atender, também tenho um filho, enfim, né? Então, enfim, o que eu posso dizer? Eu gostaria que outros profissionais também pensassem nessas questões, né? Legal. Nivanda tem uma pergunta, Nivanda? Não era uma pergunta, era um comentário que eu acho que está bem dentro de tudo que a gente vem conversando, Yara, que são duas coisas importantes. Uma é a questão do julgamento, né? Eu acho que essa questão do julgamento é uma coisa que interfere muito, tanto para quem atende, né? Estou falando agora do lado do terapeuta, né? Essa sua história de Portugal e tal. Quer dizer, o quanto que o julgamento te impede de ser vulnerável e o quanto a vulnerabilidade é positiva para que você receba outras possibilidades, para que você enxergue outras possibilidades na sua vida, né? E acho que tem uma coisa bem importante que eu queria pontuar, que é a questão do estudo mesmo. A importância do estudo. Porque a gente tem várias técnicas de bem-estar, várias terapias, e a gente tem essa, vamos dizer assim, essa proliferação de profissionais. Não estou entrando no julgamento dos profissionais, mas estou dando uma dica. Estude. Estude sempre.
porque só assim você vai conseguir estar preparado para receber alguém sem julgamento. Eu acho que dentro disso, Nivanda, que você está falando, a gente chegou a conversar com a Yara antes nessa coisa do estudo, se ela tinha alguma coisa para indicar. Tem uma pergunta da Jussara, né, que fala aqui, se podia indicar um livro sobre o tema. Eu acho que ela pode um pouco discorrer para a gente o que ela contou para a gente. O que seria indicar um livro? Porque vai bem isso. Às vezes a pessoa, eu quero saber, vai lá, começa a ler sobre o Reiki, começa a ler sobre a acupuntura e acha que já vai ler sobre a Ayurvédica, vai ler sobre... Acha que já sai... Opa, eu já sei tudo, já vou falar, porque eu li, né? Eu estou sabendo. Então, aí a Jussara está perguntando aqui, a gente chegou a conversar disso no nosso bate-papo anterior aqui, né? Você tinha algum livro para indicar sobre o Tantra? Essa pergunta, ela sempre dói no meu coração, porque, gente, eu sou muito rata dos livros, assim, eu sou muito viciada em livro, mas o Tantra é uma das poucas coisas que eu não consigo indicar livros, assim. Tem livros, mas eu não consigo indicar, justamente porque, assim, tem uma coisa tradicional no Tantra que eu prezo muito, que o mestre só ensina para o discípulo aquilo que ele está preparado para entender. Por que isso? Porque isso não foi respeitado e vejam só o que aconteceu. Existiam várias técnicas do Tantra, por exemplo, essa de não ejacular, que as pessoas pegaram de forma muito recortada e aí começaram a praticar. Não, vou parar de ejacular. E começou todo. Não, vou parar de ejacular, que daí eu vou ser um amante foda. E agora as pessoas vão ficar. E aí o cara tá assim, tá transando horrivelmente para ele, para outra pessoa, ninguém tá sentindo nada, mas tá durando 10 horas. Me diga o que isso contribuiu para a vida de alguém. Pois é. Aí a pessoa fala, Tantra não adianta em nada. Ou tô ficando mais estressado, tô ficando tenso. Por quê? Porque isso foi recortado. Isso precisa de uma puta estrutura de meditação, de alimentação, de autoconhecimento, entender para que isso serve. Isso não é para que a pessoa se torne um bom amante, isso é para que a pessoa tenha energia para o seu desenvolvimento espiritual. Então, assim, eu tenho muito receio de indicar um livro, a pessoa pegar uma técnica recortada. Fora que a maioria dos livros que eu conheço até hoje foram escritos por pessoas das quais eu já mencionei, que estão dentro dessa imagem. Né? Por exemplo, eu desconheço um livro escrito por uma pessoa negra. Eu procuro, assim, constantemente terapeutas, escritores tântricos ou que falam dessa questão da sexualidade e espiritualidade, e eu desconheço, não que não existam, mas eu só não consegui acessar essas pessoas ainda. Então, assim, é muito, às vezes, um olhar fragmentado. Eu tenho receio de que a pessoa olhe isso e fale assim, então isso é Tantra. Yara, Assim, Oi, diga-me. Você teria, por exemplo, no caso da Jussara, eu acho que muita gente está curiosa para entender um pouco mais. Então, se não tem uma indicação de um livro, tem algumas possibilidades de acesso. Por exemplo, no seu site, você costuma publicar coisas? Você costuma dar alguma referência, dar algum estudo, alguma pesquisa, algum depoimento? Como é que a gente poderia responder isso? Sim. Então, no meu YouTube, eu tenho uma página que é Yara Ramires, e lá eu tenho alguns vídeos, tanto falando sobre Tantra, tem um que é o que é Tantra, e nele eu indico alguns outros vídeos de mestres. Não tem outra mestra, por exemplo, que fala em português, que eu acho legal assim, divulgar, que ela produz conteúdos. Só conheço 2 mulheres, elas só produzem em inglês, então isso é uma questão também muito complicada de disseminação de conteúdos, né? Os autores que escrevem em português, todos que eu conheço são homens, e cis e brancos. Então, tem no YouTube tem Yara Ramires, eu tenho uns vídeos... Eu estou buscando aqui o seu canal. Você não passou o contato do seu YouTube, mas eu estou pegando aqui. É Yara Ramires. Eu já achei, vou pôr aqui. E, na verdade, né, Yara, não que esses homens cis e brancos sejam ruins, eu acho que isso também é legal de pontuar, né? Sim, claro. De que tem... o problema... Desculpa, eu interrompi. Não, é isso mesmo, pode falar. Sim, o problema é que quando a gente tem autores diversos falando sobre isso, você consegue pegar meio que para você, o que faz sentido para você. Agora, quando a gente tem pessoas muito semelhantes falando de algo, fica uma visão de que, então, esse algo é assim, sabe? Então, esse que é o meu receio, assim, sabe? Porque tem muita gente que acha...
O Milton Nascimento tem uma canção que eu acho que é linda e que fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sim. Eu tenho uma irmã que usa muito isso, essa expressão, e é verdade. Cada um sabe a dor e a delícia. Então é legal ouvirmos todos os Sim. outros, né? Sim. Então, eu posso indicar 3 autores que têm livros que eu acho que são, assim, como introdução, fácil de entender. Olha só antes de você indicar, olha que legal que é a internet, né? A Elaine Lima. Acabei de começá-la a seguir. Quero conhecer mais a respeito do Tantra. Olha que bacana. Que bom. Eu pus ali, ela também já deve ter ido ali, pumba, pôs lá, Yara, aparece, já. Eu também, acabei de olhar o seu coisa, já me inscrevi no seu canal também. Obrigada. Então, tem 3 autores que eu gosto. Um é o Otávio Leal, que foi meu mestre, né, o Dianprem, lá da uma universidade. Ele tem um livro bem introdutório, tá até aqui, mas não tá aqui onde eu tô. Depois você passa pra gente todas essas indicações que a gente coloca na descrição do vídeo que vai lá pro YouTube. Tá bom. Mas tem esse, mas você pode falar. Tá. Então tem o Otávio Leal, tem o Pedro Kupfer, que, se eu não me engano, ele não tem um livro publicado sobre o Tantra, mas ele tem um vídeo que está junto com um artigo falando sobre Tantra, espiritualidade e sexualidade no site dele. Vou passar o link para vocês também. E tem o Guilhermo Ferrara, que ele é argentino. Eu não sei se está em português, mas se em espanhol dá para entender bem. Ele tem alguns livros que são bem assim, meio gerais, assim, sabe? Falando um pouco de alimentação, um pouco de yoga, um pouco de várias coisas que você dá para ter uma noção geral, assim. Então, eu vou passar esses 3 autores para vocês depois do livro. Que legal. O pessoal está bem curioso. Aquela proposta da Nimbanda da gente chamar a Yara outro dia para a gente conversar um pouco mais, eu acho que vai render, porque já teve 2 pessoas que já entraram no seu canal do YouTube e já se inscreveram. A Sandra e a Elaine. E a Sandra ainda fala, nosso mestre Otávio Leal. Ela conhece ele também. Que bacana. Quem tem uma pergunta é o Dan agora que vai fazer, ou o Totô? Quem é? O quê? Acho que o Totô faz mais uma pergunta para a Yara. Uma coisa que a gente ficou de conversar com você, Yara, eu acho que assim, nós estamos, agora são 5-1, estamos assim no final, mas eu acho que dá para a gente fechar. Por que as pautas raciais no Tantra? Né? A gente colocou aqui na sua... Yara, mas acho que é legal. Um pouco já está respondido. Eu acho que eu só gostaria de acrescentar que a gente tem que sempre lembrar, né? Quem que está escrevendo, para quem está escrevendo. Por exemplo, no Tantra, nas massagens tântricas atualmente, tem muitos terapeutas que difundem um método de massagem na mulher genital com vibrador. Eu, particularmente, não costumo usar o vibrador, mas aí isso entra num outro que a gente pode conversar um outro dia. Mas aí tem um filme que eu até indiquei no grupo de estudos desse tempo, que se chama Histeria, a História do Vibrador. Não sei se vocês já viram esse filme. Histeria, a História do Vibrador. E o filme, ele se passa na Inglaterra e conta, assim, como que surgiu... É um filme meio bobinho, romântico, mas é legal que tem informações interessantes. É baseado em história real, mas claro que é filme, né? Então, assim, e ele conta o início do vibrador. Só que o que acontece? Ele vai falando dessas mulheres que eram consideradas histéricas, porque não cabiam dentro desse modelo que a sociedade inglesa dizia que a mulher tinha que ser. Recatada, bela recatada e do lar, sabe? Então, todas as mulheres que tentavam sair disso, elas eram consideradas histéricas. Bom, aí a massagem, olha só, a massagem genital já era um tratamento médico utilizado para tratar o que eles consideravam que era uma doença. Só que o que acontece no filme? O filme só fala das mulheres brancas classe média alta, que eram as mulheres que podiam pagar por esse tratamento. Aí eu fico pensando, e as mulheres da África, as mulheres daqui da América Latina, talvez elas nem tivessem essas questões, são outras realidades. Então, eu fico pensando como que o Tantra, ele é aplicado em o Tantra não só, né, estou dizendo essa parte, tem a massagem, que também envolve a parte da sexualidade, tratamentos relacionados a questões emocionais e sexuais, mas como que a gente pensa isso para outras pessoas que vêm com outras dores, que vêm com outras questões, que são diferentes dessas. Então, não sei, por exemplo, naquele momento, se
eu não sei se na Inglaterra, nesse momento, tinha escravidão. Se tivesse escravidão, como que seria a vida sexual das mulheres escravas, né? Não sei se, eu não sei se na Inglaterra, porque se tinha escravidão, dificilmente uma pessoa negra chegaria a ser reconhecida, enfim, para ter o poder aquisitivo, né? Mas tem muitos conhecimentos de matriz africana, por exemplo, que falam da sexualidade de uma forma muito linda, assim, que não é tantra, mas conversa muito com o tantra. Uhum. Enfim, fazendo essas pontes, né? Porque é isso, senão a gente fica só numa mesma linha, com o mesmo pensamento, com mesmas perspectivas. Que legal. E diz uma coisa, as pessoas te acham por esses canais que a gente colocou aqui. Você atende, você dá curso também? Sim. Atualmente eu não estou dando cursos presenciais, né? Eu ainda estou fazendo isolamento. Então agora eu só estou atendendo online. Acho as informações todas no seu site, yararamires, com z.com. Sim, legal. O site estava meio desatualizado, mas eu prometo que eu vou atualizar com as novidades. Sim. Agora, porque houve muitas mudanças de isolamento, né? Eu estava em processo de reformular, agora que eu estou renascendo aqui. Mas elas podem te achar no site, aí tem aqui seu WhatsApp, enfim, esses seus contatos todos a gente vai deixar na descrição do vídeo lá no YouTube, quando a gente subir. Tem aqui também o seu YouTube. Dan, quer falar alguma coisa? Quero sim, eu gostaria, na verdade, de agradecer imensamente a Yara. A Yara é uma querida, fizemos a formação de yoga juntos lá na universidade. E realmente deixar aqui no ar a nossa próxima, mais um convite para que a Yara possa contribuir muito mais. Né? Eu acho que é um assunto bastante extenso, dá para a gente tirar desse assunto principal várias ramificações para a gente poder sempre estar contribuindo. Né? Gratidão, Yara. Gratidão, queridos. Adorei o convite, adorei o papo. Passou super rápido aqui. Passou rápido, você viu? A gente eu pensei no começo, nossa, a gente combinou 4 perguntas, mas o negócio rende, né? Já imaginava, porque sempre tem um monte de coisa para falar sobre isso. Então, e acho que fica assim um convite para vocês que vão assistir essa live, quem está assistindo, acho que surge um monte de curiosidade, um monte de coisa. Coloque nos comentários, porque a gente traz a Yara novamente aqui. A gente não sabe exatamente a data, porque a gente já tem algumas coisas agendadas, mas brevemente Yara volta. E se vocês trouxerem perguntas, fica bacana, porque a gente pode falar exatamente aquilo que vocês estão querendo ouvir, né? Acho que isso é legal. O pessoal está todo agradecendo aqui, ó, o Cassiano, gratidão, o Afonso, valeu, pessoal, parabéns pela iniciativa, obrigado, Yara, né? Então, acho que bem... Eu gostaria de agradecer muito você. Acho que foi uma delícia. Realmente acho que merece pelo menos mais um encontro, né? Porque você está tratando de umas coisas que a gente vem, desde que a gente trabalhou para criar o Florescendo Ser, essa ideia de florescer o ser a partir do bem-estar, a partir do prazer, a partir da leveza. Então, tem tudo a ver com os objetivos da gente, né? Os propósitos da gente. E acho que é muito bacana, vamos conversar. Queria aproveitar também para convidar as pessoas. Segunda-feira a gente vai continuar um pouco o assunto sobre ser feliz. Olha que delícia. Como que você bem-estar. Como você pode relaxar um pouco mais para ser feliz? O que você pode, que instrumentos, não é? Que coisas você tem para poder ter uma vida mais leve, mais gostosa. Na quinta-feira que vem, a gente tem trabalhado muito, Yara, em proporcionar um leque de opções. Então, na quinta-feira que vem, a gente vai estar falando com a Daniela Begani, que vai trabalhar com mindfulness. Olha que delícia, como estar presente, não é? Em cada momento. Então, você vê que todas as coisas conversam, né? Todas as coisas conversam. Quando eu falei para você, do tempo que é o corpo, tem tudo que a gente vem conversando ultimamente, né? Então, acho que é isso. Queria sugerir quem estiver nos assistindo, quem quiser compartilhar essa live, porque realmente ela foi muito legal.
O pessoal tá pedindo a Yara de volta. Tem gente pedindo a Yara toda semana. Tá? É uma coisa de louco o negócio aqui, ó. A Yara tá bombando aqui, ó. Não uma vez não, toda semana o Cassiano, a Miriam falando, volta mais umas vezes. Aqui a Elaine falando, queremos Yara, quer dizer. Olha que bacana. Gratidão, É tão pessoal. legal quando você traz um assunto assim, né, Nivanda, que floresce bastante. É isso mesmo, a gente tem tido isso em todos os encontros, assim, tem sido bem bacana. Quando a gente trouxe a Andressa também foi muito legal, quando a gente trouxe a Ana, a Sandrinha, a Sandra que veio falar sobre os vinhos, sobre viagens, Turismo. sobre terapias, veio falar sobre o prazer de viver. A Sandra aqui, ó. Né? Então, acho que é bem bacana. A gente está caminhando, a gente vai ter agora, então, a Daniela Degani, depois a gente vai ter a Miriam Decome falando sobre massoterapia. Então, vamos trabalhando, vamos trabalhando. Yara, sinta um abraço bem apertado, delicioso, um afeto muito grande, um afago no seu coração e muita gratidão. Gratidão, queridas, queridos. É isso aí, ó. Imensa gratidão, Yara. Que assistiram. Até Obrigado, a próxima. Yara. Até a próxima, pessoal. Beijo. Vocês, nos vemos segunda. E já tem história nova lá no nosso canal do YouTube, que é o Cesto da Avó. Cesto da Avó, isso mesmo, bem bacana. Aproveitem, sigam o nosso canal. A gente está preparando uma que é do Rubem Alves, que se chama A Libélula e a Tartaruga. Qual o prazer de viver voando ou de ter a estabilidade da tartaruga? Vamos conversar? Legal, adoro essa história. Temos uma playlist lá no nosso YouTube. Eu e a Nivanda somos atores, a gente tem uma companhia de teatro, então... Sério? A gente conta essas histórias, né? Ficam tanto no canal da Luar no Ar, quanto no canal do Florescendo Ser. Então, é uma playlist que chama Histórias que Despertam. Eu acho que é bem legal. Algum dia a gente vai te convidar para comentar, porque a ideia é a seguinte, a gente apresenta um tema, a gente pensa que as histórias são para crianças, mas na verdade não são, não é? Toda história é para pequenos e grandes. E a gente apresenta um tema e depois tem um comentário. O Dan fez comentário, a gente contou uma história da grande deusa Kuan-Yin, e o Dan fez o comentário sobre a ótica da yoga. Vamos, de repente, escolher uma história e você comenta sobre a ótica. É um prazer, eu vou até anotar, que adorei. Eu não conhecia esse projeto de vocês. Vou dar uma pesquisa. Histórias que Despertam. Está lá no nosso canal. A gente lançou, que está lá no canal do Uma YouTube. das playlists do YouTube, bem bacana. Cada história tem um comentário, né? Se você, inclusive, tiver histórias para sugerir, você passa para a gente produz a narração e você comenta. Ó, mais um. Incrível, gente, ainda mais para esse momento de isolamento, que a gente quer história justamente que a família toda possa ouvir, né? Que ainda traga algo construtivo. Muito bom. É bem legal. Então fica o convite para a galera toda aí, ó, curte lá, curte a nossa página aqui no Facebook, segue a gente no Instagram, vai no canal nosso do YouTube, se inscreve, dá um like em todas as nossas lives, em todas as nossas playlists que estão lá, ativa o sininho, porque aí você vai receber sempre que tiver uma coisa nova. E logo mais, hoje ainda, eu prometo que eu subo essa live para o YouTube com todas as dicas que a Yara passou para a gente, né, as dicas dos livros, enfim, do filme, deixar lá todos os contatos dela para quem quiser entrar em contato, tá bom? Um grande beijo para vocês. Beijo, Yara. E até. Valeu, Yara. Obrigado. Gratidão. Até mais. Tadinha, ela já saiu, coitada. Já saiu rapidinho. Já fechou, né, Dan?